Good morning. How are you? Yes, let's go to America. Huh? Do you want to be a missionary in America? Who wants to be missionary in America? Oh, o teste da língua. Começou o teste da língua, pastor, é certo, pastor Harold? Eu perguntei se você quer ser missionário na América. Isso que eu tentei pelo menos perguntar isso em inglês. Se você perdeu a oportunidade, não perca a oportunidade. Quem quer ser missionário na América? Vamos ganhar almas para Jesus. Amém? Que legal, que legal. Que privilégio poder estar aqui nessa conferência. Vocês têm sido abençoados com essas palavras tão preciosas de Deus nesses dias aqui? Amém? Precioso demais o coração de Deus tem sido revelado através das ministrações de forma tão preciosa, né? E quero agradecer muito também meu pai, meu pastor Dilon, tem sido um modelo de vida para nós e tem sido um grande pai, grande incentivador e nos dá sempre oportunidade para compartilhar as coisas de Deus, e é um privilégio mesmo ministrar para vocês nessa conferência de tão alto nível, né? Um nível tão excelente em Deus, em palavras, e vocês têm sido, e eu tenho sido agraciado juntos aqui, comemos do maná de Deus mesmo, amém? Aleluia. Nós vamos continuar conversando, ministrando a palavra, aquilo que Deus tem falado nesses dias. E o que está a minha parte eu quero trabalhar um pouquinho a área da mentalidade do reino. E quando nós temos a mente do rei, nós vivemos o estilo de vida do reino de Deus. É impossível uma pessoa viver uma vida do reino sem ter uma mente do reino. A mudança começa por dentro, aí ela vai manifestar externamente. E nós temos recebido palavras tão profundas em nossos corações, e você está aqui e demonstra que você é apaixonado por Jesus, amém? Você é apaixonado pelo Rei, você é apaixonado pela obra de Deus. Eu sei disso, porque você está aqui nessa manhã. Mas eu creio que essa palavra vai nos ajudar a trazer com que essa paixão que está no nosso coração venha na dimensão da nossa mente, né? O ser humano, ele é composto em 3 dimensões, né? Assim como Deus, ele é 3 pessoas, e o ser humano também é composto em 3 dimensões: espírito, alma e corpo, certo? Então, o nosso espírito, a Bíblia fala, esses textos que eu mencionar agora não estão lá no meu PowerPoint, mas a Bíblia fala em Romanos 8, 14, 26 e 16, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e que o Espírito de Deus testifica no espírito do homem. Então o Espírito Santo nos guia no nosso espírito. Se você nasceu de novo, quando a pessoa nasce de novo, o Espírito de Deus vem sobre o nosso espírito que estava morto, e nós somos renovados e nós recebemos a luz da vida de Deus dentro do nosso espírito. Então nós passamos a ter a mesma natureza de Deus. A natureza que estava em Jesus está implantada em nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então o Espírito Santo testifica em nosso espírito. A Bíblia fala em Hebreus que quando a palavra de Deus vem, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ou seja, o Espírito de Deus usa a palavra para testificar em nosso espírito e comunicar em nossa alma. Porque em nossa alma estão as nossas emoções, está a nossa vontade, está o nosso intelecto, está a nossa capacidade de tomar decisões. Então o Espírito de Deus vai trabalhando em nosso espírito, trazendo revelação ao nosso entendimento, para que então o nosso corpo, nossas atitudes obedeça e seja alinhado espírito, alma e corpo, conforme a Bíblia fala em Tessalonicenses 5:23, que preserve-se irrepreensível o seu espírito, alma e corpo. A Bíblia começa o espírito, alma e corpo. Então o reino de Deus, ele toca nessas 3 dimensões do ser humano. Diga amém. E eu sei que o Espírito de Deus já está tocando em nós, e Ele vai trazer essa renovação em nossa alma também nessa manhã. Então eu queria falar um pouquinho como que o Espírito de Deus, a palavra, trabalha nessa dimensão da nossa alma nessa manhã.
Antes de eu... Abra sua Bíblia lá em Mateus 16, versículo 18 e 19. Uma igreja que vive os princípios do reino em culturas diferentes. A igreja de Jesus, ela está em muitas culturas na terra. E essa igreja, ela é chamada para viver os princípios do reino de Deus em qualquer cultura da existência humana, em qualquer geração ou em qualquer época. Essa é a posição, o chamado que nós temos. E a Bíblia fala em Mateus 16, 18, 19, dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Diga: eu sou a eclésia de Jesus. Quando Jesus está usando essa palavra, eu edificarei a minha igreja, Ele está dizendo, eu edificarei a minha eclésia. E a palavra eclésia, ela é uma palavra que não foi criada por Jesus, era uma palavra que já era utilizada no reino romano, no império romano. Os gregos utilizavam essa palavra. E essa palavra tem um significado interessante, porque ajuda-nos a entender o que Jesus está nos dimensionando, o que Jesus está nos mostrando. E eu creio que quando entendemos isso, nós vamos entender que nós somos realmente os representantes do reino de Deus na terra, porque o Senhor nos fez a sua igreja, nós somos a igreja de Jesus. É importante entendermos a nossa identidade em Cristo. E Ele como mestre, Ele como rei, está edificando a sua igreja. E Ele fala que as tentativas de Satanás, os planos malignos de parar essa igreja, ele não vai ter sucesso, não vai ser bem sucedido. Então, todos os planos do inferno contra a sua vida, você é a igreja de Jesus, diga amém. Então, todos os planos do inferno contra a sua vida não vão ser bem sucedidos, porque você é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus será edificada e prevalecerá. Amém? A palavra reino se define como domínio do rei sobre um território, e as pessoas se submetem à vontade do rei. Se você é parte desse rei, então você está debaixo desse domínio do rei. Nós não temos opções, querido. A nossa vontade já morreu no dia que nós aceitamos Jesus. Se você é parte do reino de Deus, a Bíblia colocou você numa posição de submissão à vontade do rei. Não é mais a minha vontade, mas a sua. Essa foi a oração de Jesus. O reino eterno, por que o reino de Deus ele é eterno? Porque ele está ligado no rei, e o rei é eterno. O reino existe enquanto o rei existe. Mas Deus nunca vai deixar de existir, porque Deus não começou a existir. Ele é eterno. Ele está além do início e além do final. Ele está fora do tempo humano. Então o reino de Deus é eterno, porque o rei é eterno. Amém? O reino está ligado nele, e vai existir o seu domínio perpetuamente. Por isso que ele então criou a eclésia. Ele criou a igreja. O que é a eclésia? A eclésia é chamados para fora. É um grupo de pessoas de vários segmentos da sociedade que representam um reino num território diferente. Como que os gregos, os romanos faziam quando eles conquistavam uma nova nação ou conquistavam um novo território, uma nova colônia, e eles queriam implantar o seu reino naquele novo território. Eles pegavam pessoas da sociedade, um advogado, professores, médicos, eles pegavam pessoas que trabalhavam com a lei, políticos, pegavam crianças, casais, pegavam pessoas de todos os segmentos da sociedade e criavam um grupo chamado eclésia. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam que esse grupo fosse agora para um novo território, representando aquele reino romano, e agora esse grupo nesse novo território ia ensinar esse
povo que estavam sob a submissão dos romanos, a nova língua, e ensinar os novos costumes, e ensinar, como o pastor mencionou ontem, como comer, como falar, todo um novo sistema do Império Romano. Eles eram a eclésia, eles tinham o poder de tomar decisão sobre a colônia que eles estavam dominando. Lembra nós aqui, por exemplo, quando Portugal colonizou o Brasil, eles mandaram para cá o imperador, depois veio alguns representantes, depois que eles conquistaram o Brasil, e começaram a dominar o Brasil. Então, o Brasil estava em submissão ao Império de Portugal, porque tinham representantes da sociedade aqui dominando todas as pessoas que moravam aqui. Eles eram os representantes. A Bíblia está falando que nós somos a eclésia de Deus, nós somos a eclésia de Jesus, esse grupo de pessoas que representa o reino de Deus. Nós somos uma extensão do reino de Deus. Nós somos, na verdade, o reino de Deus na terra. Amém? Então nós somos a eclésia de Jesus. Como que esse reino, eu quero mencionar algumas características desse reino, porque nós temos que entender qual é a nossa função aqui na terra, como representantes do rei. A Bíblia fala em Romanos capítulo 14, 17, dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aonde o reino de Deus chega, e ele chegou na sua vida já, vai chegar a justiça de Deus, vai chegar a paz de Deus e vai chegar a alegria de Deus. Quem tem o reino de Deus dentro dele, isso é pertinente a essa pessoa. A justiça, a paz de Deus e a alegria. Essa palavra justiça, eu vou mencionar um pouquinho mais só essa palavra justiça, ela é melhor traduzida como justificação. No inglês eles usam a palavra já direta, justificação, porque ele menciona quando a pessoa entra para o reino de Deus, ele é justificado, ele não está mais sobre condenação, ele recebe a absolvição dos seus pecados e ele é uma nova criatura. Então ele está justo aos olhos de Deus. A pessoa que é justificada não tem nenhuma condenação sobre ela. Romanos 8, capítulo 1 fala, tem nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quase saiu em inglês agora. There is no. Então, quando nós recebemos o reino de Deus, não existe nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Vou mencionar aqui um exemplo. Os Estados Unidos tem uma lei interessante, estava fazendo um estudo esses dias atrás sobre isso, que os presidentes eles têm o poder de determinar o perdão dos presos, de qualquer preso que eles entenderem que pode receber o perdão. Eles chamam isso de pardão, é uma palavra, menciona um pouquinho diferente. Quando eles recebem esse perdão, o presidente Bush assinou, parece-me, 365 liberações de pessoas presas que fizeram o pedido para ele, seus familiares, ou advogados, ou instituições, ou igrejas, ou comunidades, e ele, analisando, chegou à conclusão que aquela pessoa poderia ser liberada. Ainda que aquela pessoa poderia ter sido condenada a 20 anos de prisão, ou 10 anos de prisão, ou 5 anos de prisão, não importa quanto tempo vai ter sido condenada, ou por que ela foi condenada, e se ele assinar o documento que aquela pessoa vai ser liberada, ele tem o poder de fazer isso. O presidente Barack Obama, ele assinou, parece-me que a 300 e alguma coisa, 330 já. Então a expectativa é que ele vai até 370 também, assinando liberações de pessoas presas. Mas é interessante porque quando eles assinam esse documento, ele envia então para a prisão, para o diretor da prisão. Quando chega lá, assinado esse documento, o diretor vai até essa pessoa e chama ele, então faz-se uma reunião e fala: olha, você foi liberado de toda a condenação que você tinha que ficar aqui nessa prisão por tantos anos. Você tem só uma decisão que você precisa tomar para que isso aconteça. Você precisa decidir algo que você precisa fazer para que você possa aceitar essa liberação. E a aceitação dessa liberação significa que essa pessoa que estava lutando, dizendo que era injusta a sua condenação, ela precisa aceitar que ela foi culpada de tudo aquilo que tinha sido acusado, e aí, então ela poderia ser liberada. Porque se ela falar: não, eu não fui culpado, era injusta toda a minha prisão, todo o tempo que eu fiquei é injusto, eu não fiz o que eu fui acusado, então ele não pode ser liberado. Ele só pode ser liberado se ele aceitar que ele foi condenado, que ele fez
aquilo errado, que ele explodiu o carro, bomba, ou que ele tinha estrupado aquela menina que ele foi acusado, ou seja, qual crime que for. Ele precisa dizer, eu fui condenado, eu realmente fiz isso, e eu agora então também recebo essa liberação de perdão. E a partir daquele momento, se ele aceitar, e normalmente eles vão aceitar isso, eles vão sair da prisão, e aí as pessoas vão olhar para eles, ele pode abrir empresa, ele pode, porque se ele abusou de uma criança, ele não pode ficar perto de escolas mais. Então agora, como ele está liberado, ele pode entrar nas escolas, ele pode ser um professor, ele pode viver a sua vida completamente normal, porque ele foi liberado, recebeu perdão do presidente. E aí não tem a sua como cidadão, ele está limpo diante dos olhos de toda a sociedade, porque ele recebeu o perdão, mas ele só recebeu o perdão porque ele admitiu que ele era uma pessoa condenada, que ele tinha feito algo errado. A justiça de Deus para nós, ela é tão magnificante, é tão além do que nós podemos entender, porque a Bíblia fala que nós nascemos em pecados, nascemos em condenação, mas quando nós reconhecemos que nós ofendemos a Deus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que não temos direito de entrar no reino de Deus pelas nossas próprias forças, quando nós reconhecemos que somos apenas religiosos, dizemos, eu preciso da misericórdia do rei, eu quero aceitar o perdão do rei, eu quero aceitar a salvação do rei. Então o rei diz, você está limpo de toda a tua condenação, vem agora para a sociedade, vem agora para o reino e viva a sua vida limpa e faça e se torne o que você foi criado para ser. Essa é a justiça de Deus. Nós podemos viver uma vida sem condenação alguma em Cristo Jesus. O reino de Deus veio para libertar as pessoas. O reino de Deus é um instrumento de libertação. Você não está fazendo parte apenas de uma igreja. Você é um instrumento de Deus para destruir as obras do diabo. Uma das principais obras do diabo é condenação, acusação. A Bíblia fala, 1 João 3:8, que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer esse espírito de condenação que aprisiona as pessoas, que deixa pessoas limitadas. Quando nós temos esta mentalidade, que nós estamos entregando às pessoas uma libertação, nós não apenas estamos fazendo a nossa igreja crescer, nós não estamos apenas usando estratégia, não estamos apenas usando um sistema, nós temos que entender que o que estamos fazendo é levando o reino de Deus. Nós estamos expandindo o processo de libertação de pessoas. Você é um instrumento libertador de Deus, amém? A Bíblia fala que esse reino, ele chega com poder. O reino de Deus, ele destrói o poder das trevas, porque ele é mais poderoso do que Satanás. A Bíblia fala em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. Quando o reino de Deus chega, se tiver um confronto entre luz e trevas, nunca as trevas vão vencer. Cada vez que você tem trevas em um ambiente e você acende uma luz, sempre a luz vence. A luz sempre vai prevalecer e as trevas sempre vão desaparecer. Aonde o reino de Deus chega, as obras do diabo sempre serão destruídas. Satanás não poderá nos destruir, querido. Satanás não poderá destruir a igreja de Jesus. Ainda que sabemos que muitos ataques, sabemos do anticristo, do espírito do anticristo primeiro, depois do anticristo. Sabemos de toda a iniquidade, sabemos do ataque infernal contra a igreja. Mas você vai vencer, porque o rei não pode perder. O rei não pode perder, porque ele é mais do que vencedor e ele tornou você mais do que vencedor. É uma história de um menino que estava lendo um livro, e ali um menino de 5, 7, 6 anos de idade, lendo um livro sobre um gatinho, e sobre o cachorro que corria atrás desse gatinho. E o menino estava bem empolgado com a leitura do livro, e quando ele estava no meio do livro, o cachorro começou a correr atrás do gatinho, e ele estava com medo que o cachorro matasse o gatinho. E
E aí o menino ficou ansioso, virou outra página e o gatinho conseguiu escapar, mas aí o cachorro foi do outro lado da cerca, e aí o cachorro estava quase pegando o gatinho, e a mãe dele gritou lá da cozinha: filho, vem almoçar. Ele: não, mãe, não, só um momentinho. Ele queria terminar a leitura. E ela: não, vem almoçar agora, filho. E aí então ele curioso saber se o gatinho tinha escapado ou não tinha escapado do cachorro, ele pegou e virou as páginas rapidinho, foi no final, e o gatinho estava lá tranquilo, bem tranquilo, nas árvores, porque ele escapou, subiu na árvore e ficou livre do cachorro. Aí, quando ele foi lá, almoçou, aí ele voltou, disse: vou continuar lendo meu livro. Aí ele foi lá ler o livrinho dele de volta. Aí ele chegou, começou a ler o livrinho dele de volta, no mesmo lugar onde que o gatinho saiu para fora e o cachorro correu atrás da cerca e estava quase pegando. Aí ele olhou e estava aquele desespero de volta, o cachorro quase pegando o gatinho. Aí ele falou para o gatinho: não, fica tranquilo, não, ele não vai te pegar. E aí virou outra página, o cachorro estava quase pegando de volta o gatinho. Não, fica calma, gatinho, fica calmo. Eu li a última página, eu sei, você vai escapar, vai ficar tudo bem no final. Minha pergunta para você: você já leu a última página? Você já leu a última página? O reino de Deus vence, a igreja de Deus vence, você vence, nós somos vencedores, nós moraremos com o rei, porque o rei venceu, a igreja vencerá. O inimigo quer que nós temos uma mentalidade de pessoas que são carentes, que não sabem nada das suas vidas. Não, nós somos mais do que vencedores, amém? Por isso que nós vivemos o reino de Deus. Nós não somos limitados à cultura que nós estamos inseridos. Eu não estou limitado à cultura americana onde estou inserido, ainda que eu vou, claro, me adaptar à cultura. Mas eu não estou lá para viver a cultura americana. Eu estou lá para manifestar o reino de Deus dentro da cultura americana. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus dentro da cultura brasileira. A cultura, na verdade, é um estilo de vida de um povo que tem a sua língua, as suas crenças, sua arte, a moral, a lei, os costumes, os hábitos, as suas capacidades, habilidades. Nós, ainda que estamos inseridos, não deveremos ser limitados por essa cultura, porque nós somos de um reino superior. Nós temos princípios superiores, meus queridos. Então o reino de Deus veio para transformar a cultura humana e elevar essa cultura para a cultura do reino dos céus. Como fazemos isso? Primeiro temos que ter em consciência qual cultura nós fazemos parte. Nós fazemos parte da cultura do reino de Deus. Amém? Porque a cultura é tão fundamental, porque é o nosso estilo de vida, que nossa identidade se tornará baseado na nossa cultura. Nós nos comportamos conforme nós pensamos que a nossa cultura é. Por exemplo, aqui no Brasil, quando um jovem faz 18 anos ou 20 anos, ele se prepara, vai para a faculdade, e aí depois começa a namorar ali com uns 20 alguma coisa, e aí ele casa, e muitos deles, alguns saem da casa e vão morar com a sua esposa, o seu esposo. É interessante a cultura americana, com 18 anos eles não têm esse processo. 18 anos, na cultura americana, o pai conversa com o filho, com a filha, e falou: filho, acabou, você chegou nos 18, não é verdade? Você vai embora. E ele literalmente sai da casa com 18 anos. A minha esposa saiu da casa no dia do seu aniversário. No dia do aniversário. 18 anos, saiu. Não é uma ou duas, é uma grande maioria, 18 anos, dentro da cultura americana, ele sai da casa. É o sistema americano. Eu acho que, na verdade, a gente poderia fazer até um balanço nisso, porque acho que o americano sai muito cedo, e às vezes o brasileiro fica até muito longo. Às vezes ele casa, tem filhos e ainda está morando com o pai. Então, ele tem uns exageros. Só que aí, quando nós vamos à cultura, entendemos a cultura, precisamos questionar a cultura e trazer o princípio bíblico, porque o reino de Deus trará princípios de Deus. Amém? Os princípios de Deus são superiores a qualquer cultura. E os princípios do reino de Deus prepararão os filhos para fazer com que o mundo seja melhor. Temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos ou deixar filhos melhores para o mundo?
Muitas vezes pensamos que precisamos transformar o mundo, para o mundo ficar melhor para os nossos filhos, mas na verdade precisamos preparar os filhos, preparar os jovens com princípios de Deus, com princípios do reino, e se os filhos forem bem preparados, eles serão preparados para influenciar o mundo. Nós queremos transformar o mundo e Deus mandou nos transformar pessoas. Deus mandou nós pregar o reino a pessoas. Se as pessoas são transformadas, o mundo é transformado. É impossível transformar uma sociedade sem transformar uma família. É impossível transformar uma família sem transformar pessoas. Nós precisamos ministrar às pessoas o reino que transforma e leva eles a viver a dimensão de Deus na terra. Porque o reino de Deus na terra, o reino dos céus está na terra. Você é a eclésia de Jesus, você é o representante de Jesus. Se nós não formos os representantes de Jesus, quem poderá representar Jesus na terra? A igreja é o agente representador de Jesus na terra. Amém? Quero falar com você sobre algumas chaves desse reino, para que possamos viver esses princípios de Deus, os princípios do reino, em culturas diferentes. Quero falar a primeira, confiança. Se você tem a tua Bíblia, abra lá em Gênesis 22, do 3 ao 4. A Bíblia fala sobre Abraão. Abraão foi o pai da fé. E é impossível entrar no reino de Deus sem fé. É impossível viver o reino de Deus sem fé. E é impossível manifestar o reino de Deus sem fé. A Bíblia fala que Abraão se levantou pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eu acredito que você conhece essa passagem, o momento que Deus desafiou Abraão para sacrificar Isaque, seu filho. E quando Abraão estava a caminho do sacrifício, a Bíblia fala que ele caminhou 3 dias. Foi 3 dias de teste da sua fé. 3 dias de teste de caminhar em confiança. E eu fico imaginando esse período, esse processo de caminhar de Abraão com Isaque. Quando Abraão estava já 3 dias caminhando, ele avistou o monte que Deus falou para ele, para entregar o seu filho. E nesse momento, ele precisava ter uma decisão de fé. Porque se ele sacrificasse seu filho, ele não teria descendência. Mas a Bíblia fala que, nós conhecemos a história, que ele intentou em sacrificar o seu filho e o anjo bradou: Abraão, não faça isso não, porque já testamos a sua fé como aprovado. Primeiro teste do reino de Deus é o teste de caminharmos pela fé. Eu tenho assim, tido alguns momentos que nada poderia fazer eu entrar na próxima fase da minha vida, a não ser confiança. Eu lembro quando eu estava aqui no Brasil, e a nossa igreja estava indo muito bem. Estávamos trabalhando com as pessoas que, sendo realmente transformadas, a igreja estava uma unidade, os líderes estavam sendo impactados por Deus. E Deus veio e falou para mim, dia 14 de dezembro de 2008, eu estava dirigindo o carro da igreja para casa, e Deus falou para mim: eu quero que você venda tudo, eu quero que você entregue a igreja, eu quero que você venda seu carro, sua casa, e eu quero que você vá embora para os Estados Unidos. E eu quero que você comece tudo zero. E quando você está com a sua vida estável, quando as coisas estão tudo bem, Deus te desafiar para uma nova aventura, você precisa somente confiança, ou você não conseguirá se mover. E eu lembro que no dia que eu estava indo embora, estava no aeroporto de São Paulo, e uma coincidência divina, eu nunca vi o pastor Eibe em nenhum aeroporto, só uma vez em todas as vezes que eu viajo, mas aquele dia que eu estava indo embora, eu encontrei ele. E estava no aeroporto, e eu tinha visto ele algumas vezes naquela época, fui cumprimentá-lo, e aí falei: estou indo para os Estados Unidos, estamos indo embora. E ele olhou para mim e disse: filho, qual é a sua visão para os Estados Unidos? O que você tem para os Estados Unidos?
E eu tinha só uma palavra, que Deus falou para deixar tudo, ir para lá e Ele me mostraria. E eu fiquei, como que eu vou explicar a minha visão, que não tem os detalhes da visão, eu não tenho o local que eu vou morar, eu não tenho a cidade, eu não tenho casa, eu não tenho o salário, eu não tenho a conexão, só tenho o comando, vai. Aí eu falei para ele, eu estou indo como Abraão. Abraão, Deus falou, vai para a terra e eu vou te mostrar o que está lá. E assim que eu estou indo. Eu tinha visitado 2 vezes lá, mas eu não tinha nenhum contato, não tinha nada. E assim que eu fui. E Deus nos deu tanta graça, tanto favor, que quando nós começamos a igreja, nós começamos um banco de alimento. Hoje, nosso banco de alimento, toda semana, supre a necessidade de comida para 70 famílias. Toda sexta-feira, a gente ajuda a sociedade. E quando nós chegamos, sem mesmo ter para a gente mesmo para comer, né? Quando nós fomos começar a igreja, não tínhamos o dinheiro para alugar o local da igreja. Aí Deus deu um sonho para minha esposa chegou e falou para mim, Deus falou um negócio. Falou o quê? Falou que é para nós começarmos um food bank também junto agora, na mesma hora. Se eu não tenho dinheiro para a igreja e vamos ter dinheiro para dar comida para quem nós nem conhecemos. Eu falei, não, Deus falou para nós. Eu falei, então eu pedi para Deus confirmar. E aí fui orar. E Deus confirmou, começa os 2. E aí fomos começando. E Deus foi tão misericordioso porque o reino é dele, a obra é dele, a igreja é dele e ele edifica. E às vezes eu estou lá e eu lembro... eu sou de uma cidade bem simples, da cidade de Palmas, mas não era a cidade de Palmas, eu morava no interior da cidade de Palmas, então a cidade é do interior, mas eu morava no interior. Então eu morava numa região que tinha umas 40 casas, né? Minha mãe era professora lá, bem simples da região, e eu lembro daquele lugar, bem simples. Eu lembro que algumas vezes, eu lembro quando eu tinha 8 anos, eu vi, a primeira vez que eu vi televisão, a gente tinha televisão, aquela televisão preto e branco, que você clicava, e aí depois de 5 minutos começava um sinal branquinho assim, daí ia abrindo assim, depois ficava preto e branco. Lembra aquela televisão? Aquela lá que eu vi. Comecei assim. Você não tinha nascido ainda? Ok. Aí, eu lembro uma vez eu vendo um filme, uma novela, não sei o que era, com 7 a 8 anos, e eu vi as pessoas usando talher, garfo e faca. E eu usava sempre colher para comer. E quando eu olhei talher e faca, eu falei para a mãe, com 6, 7 anos, não lembro a idade, falei, mãe, eu quero aprender a comer como aquele pessoal lá da televisão. Eu quero que a senhora me dê uma faca e um garfo. E eu comecei, se tinha macarrão na casa, era meu dia predileto, para mim tentar usar a faca e o garfo, porque eu pensava assim, eu vou para aquele país, e quando eu for lá, eu preciso saber como me comportar, como eles se comportam. Essa era a minha mentalidade. E aí eu comecei a cortar e aprender a comer com faca. O primeiro ato missionário foi esse. Aprender, assim, e hoje, claro, os americanos nem usam muito faca e garfo, eles, na verdade, comem mais hambúrguer com a mão do que faca e garfo, é diferente, mas na minha concepção era essa. Então, hoje, quando eu estou lá, às vezes, dando comida, às vezes eu vejo aquela fila imensa de pessoas, e aí nós estamos lá distribuindo comida, eu fico pensando, meu Deus, como que o Senhor pega uma pessoa lá daquele 40 casas, o Senhor coloca ele numa cidade, coloca em Curitiba, já estava dizendo tão importante, aí coloca eu nesse lugar agora, pessoas tão chique, e aí o Senhor me dá uma oportunidade de eu ajudar as pessoas, e às vezes eu fico olhando, aí eu entendo que é o reino de Deus. O reino de Deus está acima de todas as culturas humanas. Acima de todas as culturas humanas. Quando você decide obedecer, Deus vai prover. Decida obedecer e Deus vai prover. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Nós precisamos ver uma vida de compaixão. Eu não vou ler os textos, mas Jonas, ele foi desafiado por 3 dias dentro do peixe, para que ele fosse pregar o evangelho. 3 dias de teste de compaixão. E um dia ele decidiu, dentro do peixe, orar a Deus, pedindo oportunidade para ir, para pregar em Nínive. E quando chegou em Nínive, ele caminhou 3 dias. 3 dias caminhando, liberando compaixão. O reino de Deus é movido com compaixão. É impossível manifestar o reino de Deus na terra se não tivermos compaixão pelo perdido. A Bíblia fala em Mateus 10 que é para nós irmos e pregarmos dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus é chegado a vós. E é para curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Amém?
Nós somos chamados para levar o reino de Deus, mas precisamos com compaixão. Por quê? Porque tem um destino eterno. Nós vamos pensar, o reino de Deus está na terra para levar pessoas para o céu. Nós precisamos levar pessoas para o céu, porque Jesus, ele venceu a morte. A Bíblia fala que também ficou 3 dias. Ele morreu e ficou 3 dias. E depois de 3 dias, a Bíblia fala que ele ressuscitou. Ele foi crucificado e ele ressuscitou ao 3º dia. Ele venceu o desafio da eternidade. E ele rompeu a eternidade, dando oportunidade a cada ser humano para chegar aos céus. Nós precisamos levar pessoas ao céu. Nós precisamos levar pessoas para o reino eterno. Esse é o propósito nosso de estarmos na terra. Deus nos chamou para levar o reino que muda as culturas. Porque a cultura muda constantemente, mas os princípios do reino de Deus, eles são imutáveis. Os princípios do reino de Deus nunca mudarão. Serão para sempre o mesmo. Deus nos chamou para pregarmos, não para pregarmos milagres, mas para os milagres seguir a nossa pregação. Deus nos chamou não para corrermos atrás dos sinais, mas corrermos atrás de Jesus. Como o pastor mencionou isso também ontem, os sinais seguirão atrás de nós. Se você leva o reino de Deus, os sinais te acompanharão. Os sinais acompanharão aqueles que levam o reino de Deus. Amém? Somos chamados para representar o rei e por isso precisamos e devemos influenciar. Amém? Precisamos e devemos influenciar. Eu creio que o meu tempo está terminando, então eu quero só ler a parte final dessa conclusão. Eu quero que você, como eu, entenda que a visão do rei para os seus filhos, ele é o rei, e o rei tem uma visão para os seus filhos. E os seus filhos precisam alinhar o seu coração com a visão do rei. A visão do rei para nós é que todos tenham um lugar na eternidade. Deus deseja que todas as pessoas tenham um lugar na eternidade. Não desista de nenhuma pessoa, querido. Ainda que ele pense a pessoa muito difícil, essa pessoa ela está rejeitando o evangelho, não desista de nenhuma pessoa. Amém? Que todos vivam um amor incondicional. Todos vivem um amor incondicional. Deus quer que as pessoas experimentem esse amor incondicional dele. Deus quer que as pessoas mergulhem nesse amor, porque nós somos agentes de milagres na terra. Nós somos agentes de milagres na terra. Não deixe o inimigo vencer a sua mente, vencê-lo na dimensão da sua mente, para que você tenha uma mentalidade que você é apenas uma pessoa a mais. Não. Você é singular. Você foi criado com um propósito único de representar o Rei na terra. Nós somos representando, nós temos a marca de Cristo em nós. E se nós temos Cristo em nós, querido, nós somos a esperança da glória. Nós somos, a Bíblia declara isso, nós somos a esperança da glória. Ainda que o inimigo tente nos destruir, ainda que o inimigo tente matar essa semente em nós, a semente vai crescer, vai germinar e vai frutificar. Eu lembro que, quero concluir com essa história, que minha mãe, quando nasceu, foi rejeitada pelos seus pais, e a história é um pouco longa, vou só colocar o resumo. E quando ela foi rejeitada, sua avó colocou ela num formigueiro para que ela morresse como bebê. E estando nesse formigueiro, no meio do mato, pessoas estavam cortando lenha e ouviram esse barulho, esse gemido, e acharam que era algum animal, alguma coisa semelhante. Foram verificar e encontraram esse bebê, que era minha mãe, no formigueiro, já algumas horas, quase morta. E pegaram a minha mãe, levaram para o hospital, e o doutor José Bernardo Ribeiro Viana, que era o doutor principal da cidade, ajudou, restaurou, cuidou, e a minha mãe sobreviveu. E anos depois, quando eu vi essa história, minha mãe compartilhou essa história, Deus começou a me revelar o plano de Satanás em matar-nos
dentro da minha mãe. Porque dentro de nós existe uma semente. Quando o diabo está tentando nos matar, ele não está só tentando matar-nos nós, ele está tentando matar a semente que está dentro de nós. E nós precisamos entender, existe um potencial de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Se a minha mãe morresse com um bebê, eu não existiria. Minha irmã que é missionária não existiria. Meu irmão que está na igreja não existiria. Meu outro irmão que é cantor evangélico não existiria. Se o diabo matasse aquela semente, ele mataria a nossa descendência e a minha descendência que vem e toda a obra que foi feita, que está sendo feita. Então, quando o diabo está atacando você, ele não está só atacando você, ele está atacando a semente do reino que está em você, o propósito de Deus que está em você. Agora, Deus, Ele quer preservar essa semente, porque você é precioso, não só pelo que você é, mas pelo que você representa no reino de Deus. Não se sinta menor, você não é em segundo plano, você não é um plano B, você é o plano A, o plano que Deus criou para ser. Você é a pessoa ideal para o reino de Deus. Você é o homem, a mulher chamada para aquela obra, para aquela igreja. Não se sinta menor, não pense que você está fazendo uma obrinha pequena. O que está acontecendo na tua vida é extraordinário e influenciará a eternidade. Amém?